Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso e hoje nós vamos finalizar o Estatuto do Idoso, lei número 10.741 de 2003. Esse é um encontro muito curto, na verdade, porque a gente vai falar só agora do título 7 da lei, que trata das disposições finais e transitórias. Vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Começa com uma incoerência, aí ela vai trazer algumas mudanças que houve na lei e, por fim, uma outra previsão. Mas é muito, muito rápido. Então, vamos lá, sem perder tempo. Primeiro, a incoerência. Veja, esse título 7 ele começa com um crime. Sendo que o título 6 era o título dos crimes. Não dá para entender. Não dá para entender. O porquê que o legislador colocou o crime aqui e não deixou no título anterior, até tendo uma uniformidade, é claro, muito maior. Tá, mas vamos lá então. Qual é o crime? O crime é o do artigo 109 que prevê assim, ó. Impedir o embaraçar. Impedir o embaraçar, ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Reclusão de 6 meses a 1 ano, somado com a pena de multa. Somado com a pena de multa. Veja que é uma infração de menor potencial ofensivo, a pena não ultrapassa 1 ano. Então, se é uma infração de menor potencial ofensivo, infração de menor potencial ofensivo, significa que é julgado nos juizados, juizado especial criminal. Tudo bem? É só isso. Gente, tranquilo. Esse crime aqui você poderia, se quisesse dar um nome para ele, chame de obstrução. Só que assim, ele é uma obstrução da justiça em termos, né? Porque eu posso ter ali um agente fiscalizador. Então, obstrução da justiça, obstrução da fiscalização. E aí você consegue ter essa ideia realmente do delito. Agora, realmente é interessante, né? Foi um equívoco, me parece grave. Por que o legislador deixou aqui e não junto com o capítulo dos crimes? Mas vamos lá, prosseguindo. Outra questão interessante é que a lei ela mudou vários outros artigos em outras leis. Presta atenção comigo. Por exemplo, olha só, o Código Penal foi alterado em alguns artigos porque passou a constar o seguinte. Por exemplo, lá no artigo 61, inciso 2, a linha H, começou a constar uma agravante no caso da pessoa ser maior de 60 anos. Eles incluíram, tá, o idoso aqui, então agrava a pena. No caso do homicídio, lá no parágrafo 4º do homicídio, também eles incluíram o maior de 60 anos. Mas nesse caso, reparem que só se o homicídio for doloso. Se o homicídio for culposo e a vítima for maior de 60, ele não tem aumento de pena, tá? Mas se for doloso e a vítima for maior de 60, aumenta a pena sim. Continuando também, houve uma mudança lá no crime de abandono de incapaz, em que também houve um aumento de pena, né, uma qualificadora, quando a vítima é maior de 60 anos. Então veja que tudo que eles fizeram foi ficar incluindo, né, o idoso em aumentos de pena, enfim. Como, por exemplo, também na injúria preconceituosa, que já tem uma pena um pouco maior, uma injúria qualificada, e também eles colocaram, né, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa. Então incluíram isso. Lá no crime de crimes contra a honra, no geral, né, uma causa de especial aumento de pena no artigo 141. Olha só, aumenta a pena contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Por que exceto no caso de injúria? Porque no caso da injúria já faz parte do próprio elemento do tipo penal. Então seria bis in idem, não dá para aumentar. Agora se for na calúnia ou na difamação, pode. Vamos lá, continuando, sequestro e cárcere privado, também houve uma qualificadora lá, ó, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Na extorsão mediante sequestro também constou o maior de 60 anos. Enfim, gente, eu sei que, né, é isso, foram inclusões que foram tendo. Eu digo assim, você não precisa ficar decorando todas elas, é muito difícil um concurso que cobre essa parte, as mudanças que teve em outras leis. É bom você só saber que ela incluiu realmente aí aumentos de pena, agravantes, qualificadores quando se trata de idoso. Aqui não é diferente. Olha só, né? No caso do abandono material também incluíram o maior de 60 anos. Já falo da primeira hipótese, já vou para lá. Também no caso de vias de fato, também colocou um aumento de pena de 1/3 se a vítima é maior de 60 anos. Percebeu? Só que agora, veja que vias de fato não é mais o Código Penal, é a Lei de Contravenções Penais, tá? Agora, importante realmente é essa mudança aqui, né? O artigo 183, inciso 3, ele, né, prevê que não se aplica o 181 e 182 quando se trata de pessoa com idade superior a 60 anos. Então não se esqueça disso. Aquela hipótese, né? O filho pratica um furto contra o próprio pai.
Pelo Código Penal, se o crime é contra o patrimônio e não envolve violência ou grave ameaça, se for contra os pais, se for contra os filhos, se for contra o cônjuge, tá? Não há pena. Só que aí o legislador pensou, pô, calma lá, mas imagine que o pai é idoso, o filho perturba ele, dá problema, e aí que sim que o legislador pensou. Então, quer saber uma coisa? Para esse caso, o pai for idoso, nesse caso nós vamos trazer sim, tá? E nós vamos evitar sim que se evite a aplicação, vamos evitar que se evite não, né? Nós vamos vedar que se aplique a causa lá de isenção de pena. Então, em resumo, porque eu acabei embananando aqui na forma como eu falei, em resumo, se um filho pratica um delito contra o próprio pai, mas o pai for idoso, não tem isenção de pena. Esqueça, não tem isenção de pena. Beleza? Continuando. Lá na tortura também houve um aumento de pena quando o crime é cometido contra maior de 60 anos. Tá? Bom, o artigo 113 foi revogado. Esse foi revogado, não tem por que discutir. Mas olha só, também lá na Lei 10.048 de 2000, passou a constar que as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por crianças de colo, terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Então, mais uma mudança aí que nós tivemos para incluir, né, a figura do idoso. Então, até aqui foi só alterações. Por isso que eu falei que era tranquilo, até porque isso normalmente não cai, tá? Normalmente você não vai encontrar. Agora vem mais, de novo, vem mais uma hipótese em que você tem que prestar atenção. Então, preste bastante atenção no crime que a gente viu de obstrução da justiça. E agora? Olha só. O artigo 115 ele prevê assim, ó. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, tá? Até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. Agora veja só, até que o Fundo Nacional seja criado. Portanto, eu tinha aqui o quê? Uma regra transitória, tá? Uma regra transitória. Criou o Fundo Nacional, acabou essa história. Continuando, artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Gente, lembra lá comigo que o BPC ele é um benefício, é uma assistência, um benefício assistencial daqueles idosos que não têm condições de prover a própria subsistência no valor de um salário mínimo. Não se esqueça disso. Então o idoso que eventualmente nunca contribuiu, não tem direito à aposentadoria, não tem direito a nada, mas ele pode conseguir aqui pelo menos o benefício de prestação continuada, um salário mínimo para poder prover a própria subsistência. Bom, o artigo 118 só disse que a lei entraria em vigor 90 dias depois da publicação, ressalvado o caput do 36 que entraria em vigor em 1º de janeiro de 2004, que agora, né, já passou muito tempo. Tranquilo. É isso, gente. Então, né, essa era a última parte, rápida mesmo para tratar. Qualquer coisa, só uma relida para você gravar bem a matéria. Mas destaque em especial o crime de obstrução da justiça. Destaca aqui a questão do orçamento da Seguridade Nacional, que ela destina ao Fundo de Assistência Social. Deixa eu só fechar aqui, apareceu uma tela, só um pouquinho. Agora sim, tá? Que ela destina ao Fundo de Assistência Nacional, né, alguns valores até que seja criado o Fundo Nacional do Idoso. E também, né, destaca isso de rever o benefício de prestação continuada, mas que pela lei ele é de um salário mínimo para idosos que não têm condições de prover a própria subsistência. Fechado? Com isso nós chegamos ao fim de mais um encontro e chegamos ao fim do conteúdo mesmo, né, do Estatuto do Idoso. Gente, é isso. Enfim, quando você pega aqui lei extravagante, para a tua prova, a dica que eu te dou é essa, gente.
não deixe de ler repetidas vezes a lei. Lei seca mesmo, pega agora e lê, para você gravar. Na tua prova eu te garanto, você vai provavelmente encontrar uma questão que vai cobrar simplesmente um conteúdo de um artigo, mudando uma hipótese ou outra, e quanto mais você lê, mais fácil fica de você gravar. Se você conseguiu compreender a matéria conforme a gente foi falando, perfeito, né? Você conseguiu estruturar, mas sem fazer a revisão fica um pouco difícil. Então, né, não desista. Agora, em uma segunda etapa, então, que é essa etapa da revisão, e resolução de questões de concursos anteriores. Então, pega lá, entra no site da prova mesmo, né, e começa a resolver questões de concursos anteriores que com certeza você vai, né, potencializar aí a tua chance de ter um excelente aproveitamento e com certeza gabaritar essa nossa matéria. É isso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.